Prezados irmãos, a todos cumprimento com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Somos gratos a Deus por esta oportunidade que o Senhor nos concede e nesta manhã, pela grande e prodigiosa mão do Senhor, aqui estamos reunidos para juntos louvar o nome de Jesus Cristo, glorificá-lo na beleza da sua santidade e pensar na santa palavra de Deus. Eu convido a igreja para abrir a palavra do Senhor, que é justamente o nosso fundamento de fé, a nossa única regra de fé e prática, a palavra do Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo 1. Nós vamos ler alguns versículos desse evangelho, desse capítulo. Versículo 1, primeiro versículo do Novo Testamento diz assim: livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Primeiro versículo. Versículo 21. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Versículo 23. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que traduzido significa Deus conosco. Amém? Pela graça de Deus, nós encontramos neste primeiro capítulo do Novo Testamento a descrição sobre os antepassados, sobre o nascimento e sobre alguns nomes que foram atribuídos ao nosso Salvador. Nós vamos pensar durante alguns minutos nesta manhã em 3 nomes que estão aqui nesse texto, que pertencem a Cristo. Olhando para o versículo 23, os irmãos encontram um nome. O nome de Emanuel. Olhando para o versículo 21, os irmãos encontram um nome. O nome de Jesus. Por que Jesus? O texto é autoexplicativo. Por que Jesus? Porque ele salvará. Jesus significa Salvador. Por que Emanuel? O texto também é autoexplicativo. Porque é Deus conosco. E olhando para o versículo 1, os irmãos encontram também o terceiro nome que nós queremos destacar: Cristo. Por que Cristo? Porque Cristo significa ungido. É o equivalente de Messias. Nós vamos sinteticamente demonstrar para os nossos irmãos que nos escutam
como Jesus Cristo é exclusivo, como Jesus Cristo, o Emanuel de Deus, é único, e como somente por Ele, por meio dele, nós temos vida espiritual e vida eterna. Nós falamos sobre os lemas da Reforma Protestante e são apresentados há muitos anos os 5 grandes solas que sintetizam o pensamento da Reforma. Toda glória pertence somente a Deus, só lhe deu glória. Só há um Salvador, solos Christus. Só há um fundamento escriturístico para a nossa fé, a autoridade final para a doutrina, sola Escritura. Só há um meio de obtenção da vida eterna, e nós não a merecemos, recebemos por sua infinita graça, sola gracia, e Deus comunica a sua justificação em nossos corações somente por um meio, sola fides, somente pela fé. Nenhum de nós chegaremos nos céus, nenhum de nós entrará no céu, nenhum de nós chegará diante de Deus dizendo: Senhor, estou aqui porque eu mereço. Senhor, estou aqui porque eu fiz o que devia fazer. Todos nós estamos perdidos, condenados, destinados ao mal, mas na sua infinita graça, Ele nos proporcionou meio de salvação e de vida eterna. Nós falamos de Cristo e nós queremos dizer com toda a força da nossa alma e da nossa fé: fora de Cristo não há salvação. Jesus disse de forma muito categórica: sem mim nada podeis fazer. João 15:5. Nada. Nada é nada. Você não consegue nem sequer respirar sem Ele, quanto mais ir para o céu. Ele é o único Filho de Deus, é unigênito. Há uma relação de exclusividade. João 3:16. Ele é o único pastor. Ele disse que haverá um só pastor e um só rebanho. João 10:16. Ele é o único caminho para Deus. Ele não é um caminho, nem é um dos caminhos, mas ele diz: eu sou o caminho. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo 2:5. Ele é o único advogado que nós temos diante do Pai quando nós pecamos. 1 João 2:1. Ele é o único intercessor que vive junto ao Pai, pedindo por nossas vidas. Hebreus 7:25. Ele é o único sacrifício por nossas almas e por nossos pecados. Hebreus 10:14. Único. É exclusivo. Por isso, como igreja e igreja reformada, quando nós falamos em reforma protestante, nós nos voltamos a esses 5 postulados. Eu disse aqui domingo à noite e vou repetir agora de manhã. Se eu não defendo esses 5 postulados,
A glória pertence somente a Deus. Jesus, apenas Ele é o Salvador. Minha regra de fé é apenas as Escrituras Sagradas. Sou salvo unicamente pela graça de Deus. Obtenho a justificação apenas mediante a fé. Se eu não defendo esses 5 postulados, se eu não defendo 4, mas não defendo os 5, eu não sou verdadeiramente um cristão reformado. E eu começo a me questionar, presbítero Domingos, com muito respeito que eu tenho às nossas posições, às vezes, nas demais instituições. Mas o camarada que não defende um desses 5 postulados, será que verdadeiramente é cristão? Eu fico às vezes me perguntando, com muito respeito. Não quero aqui emitir nenhum juízo de valor contra quem quer que seja, mas eu acho, irmã Sônia, que nós temos o direito de refletir. Imagine o seguinte: eu posso dizer que eu me salvo, só Cristo me salva, mas as coisas estão entrelaçadas. Cristo me salva mediante a sua graça, ou é pelo meu merecimento? Pela graça. Qual é o meio que ele comunica essa graça? A fé. Então, quando eu nego um desses postulados, eu estou negando os 3. Por outro lado, eu posso declarar, como cristão, que tenho outra fonte de revelação? Nós conhecemos a palavra de Deus. E por fim, falaremos, se Deus permitir, à noite, sobre a glória pertencente unicamente ao Pai, a Deus. Eu posso atribuir para mim alguma glória? É por isso, presbítero André, com muito respeito que eu tenho a todos os movimentos evangélicos, que nós temos dificuldade com as estrelas gospel. Eu não posso dizer estrelas gospels, né? Fica feio, né? Mas as estrelas gospel. Nós não precisamos de estrelas gospel, porque nós já temos a brilhante estrela da manhã em nossas vidas. Amém? Só Jesus. A Ele e unicamente a Ele, toda glória, toda exaltação e todo louvor. É o nome dEle que será exaltado para todo sempre. Não o meu nome, não o seu nome, nem o nome de quem quer que seja. Vamos pensar nesses 3 nomes que estão aqui no livro de Mateus, capítulo 1. Vamos começar de trás para frente. Versículo 23, qual é o nome que está atribuído ao Filho de Deus? Emanuel. O que é que significa Emanuel? Deus conosco. Deram esse nome para uma criança recém-nascida, um menininho. Sabe por quê? Porque esse menininho não era apenas um homem, não era apenas um ser humano, não era apenas um descendente de Adão, mas esse menininho é e será sempre o verdadeiro Deus encarnado. A história de Cristo não começa em Belém da Judéia. A história de Cristo não começa na família de José e de Maria. Cristo foi gerado por obra do Espírito Santo no ventre de Maria, gestação a termo, 9 meses, era mais jovem do que o seu primo João Batista, 6 meses, mas a sua história não começa naquela manjedoura, no recenseamento determinado por Quirino.
Antes desse fenômeno espiritual, sobrenatural, chamado encarnação, ele já existia desde toda a eternidade. Nunca houve um momento em que Cristo não existisse. Nunca houve um momento em que Cristo não existisse. Por isso, Isaías capítulo 9, versículo 6, diz que ele é o Pai da eternidade. Nele estão as origens de todas as coisas. João vai nos dizer de uma maneira muito simples: no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. E quem era o Verbo? E o Verbo era Deus. Aqui nós aprendemos que 1 mais 1 não é igual a 2. Aqui nós aprendemos que 1 mais 1 é igual a 1. Jesus diz: eu e o Pai somos um. Discípulo meio nervoso olha para Cristo e diz assim, João 14, versículo 9, mas Senhor, tu vais para onde? Nos diz para a gente saber e a gente te acompanhar. Para onde eu vou? Vós não podeis ir agora. Mas Senhor, nos mostra o Pai. Eu estou contigo, eu estou convosco há tanto tempo e vocês não me conhecem? Quem me vê a mim, vê o Pai. Tomé, depois da ressurreição, tomado pelo espanto, quando olha para Cristo ressuscitado, com as marcas da ressurreição, João 20, versículo 28, cai diante dele e diz assim, Senhor meu e Deus meu. Ninguém adorou Moisés, ninguém adorou Davi. João, na revelação do Apocalipse, caiu para adorar um anjo e o anjo o repreendeu, levante-se que eu sou seu conservo. Ninguém se prostrava para adorar, nenhum dos profetas, nenhum dos apóstolos. Tentaram adorar Paulo e Barnabé, em Atos capítulo 14, eles reprovaram. Ninguém adorava outra criatura. Jesus foi adorado. Está lá o menino Jesus na manjedoura com a sua mãe. Os magos vieram do Oriente e vieram para adorá-lo. Adoraram Jesus, não adoraram Maria. Observem o texto. Mateus capítulo 2, versículo 5. Eles prostraram-se diante do Filho de Deus, não diante da mulher que havia lhe dado a luz. Adiante nós vamos encontrar no mar da Galileia, quando Jesus abre a sua voz e acalma a tempestade, os discípulos caem prostrados e o adoram. Depois da ressurreição, as mulheres caem prostradas e adoram Jesus Cristo. Os discípulos o adoram. Tudo isso nos mostra como Jesus Cristo não foi apenas um homem ou o homem de Nazaré. Ele foi homem. Nós não podemos jamais negar a perfeita humanidade de Jesus Cristo. Jesus Cristo tinha fome, tinha sede, precisava dormir, suava, tinha todas essas limitações. Acabou. Tinha todas essas limitações. Mas esse homem, perfeito homem, também era o perfeito Deus. Quer ver um exemplo bem simples da divindade de Cristo? Dentre vários outros que nós podemos mostrar. Abra a Bíblia comigo em Marcos capítulo 2. Aquela história do paralítico de Cafarnaum, não vou pregar nela, é só para servir de exemplo.
Os 4 amigos abriram o telhado, desceram a cama com cordas e apresentaram o doente diante de Jesus Cristo. No versículo 5, o que foi que Jesus disse? Perdoados estão os teus pecados. Homem nenhum pode fazer isso. Só quem pode fazer isso é Deus. No versículo 7, observe justamente esse raciocínio. Os fariseus dizem assim: está blasfemando. Só quem pode perdoar pecados é Deus. É porque Ele é Deus mesmo. Blasfêmia é coisa nenhuma. Ele está fazendo aquilo que Ele pode fazer. Agora observe o versículo 6. Aliás, o versículo 8. Os camaradas estavam pensando aquilo. Quem foi que disse a Jesus? Ninguém. Ele, conhecendo em seu espírito o que eles arrazoavam, o que eles diziam, quer dizer, Jesus, Deus, lia os pensamentos humanos. Homem nenhum pode fazer isso, só quem faz isso é Deus. Ele conhece os meus pensamentos desde a hora que eu me levanto até a hora que eu vou dormir e até os meus sonhos que eu tenho à noite. Os sonhos que eu tive hoje, de ontem para hoje, que eu não me lembro, Ele todos os conhece. Veja nesse texto o versículo 9, quando Cristo completa aquela obra no paralítico e diz: levanta, toma o teu leito e anda. Só nesse texto, eu tenho a manifestação da divindade de Cristo de 3 maneiras diferentes. Ele perdoou pecados, Ele leu pensamentos e Ele apenas com uma palavra, mandou o camarada se levantar e ele ficou curado. Homem nenhum tem esse poder. Mas Ele tem, porque Ele é o Emanuel, o Deus conosco, o Deus encarnado, o Deus que esteve entre nós. Há uma frase muito interessante do reverendo Billy Graham, já falecido, e que sintetiza esse pensamento quando diz que o maior feito da história, vocês lembram disso, né? O maior feito da história não foi o homem subir ao espaço e pisar na lua, mas o maior feito da história foi Deus descer e pisar na terra. Foi isso que aconteceu. Jesus não é apenas e tão somente mais um. E nós ficamos às vezes preocupados, irmãos e igreja. Nós falamos sobre reforma, o princípio da reforma, solos Christus, e nós vemos hoje algumas igrejas se deformando. Não se mas se deformando, deformando. O unitarismo está crescendo no meio evangélico. Sabe o que é unitarismo? O unitarianismo. É uma tese que diz que só Jeová é Deus. Já não creem na Trindade? Então Jesus é apenas uma pessoa criada por Deus, é um semideus, é um deusinho menor. É uma tese muito parecida com a que defende as testemunhas de Jeová. Para o Espiritismo, Jesus não é Deus. Nega-se a divindade de Cristo. A negação da divindade de Cristo tem sido corrente em vários momentos da história da igreja, inclusive depois da Reforma Protestante. Nós vamos encontrar, no período do Iluminismo, teólogos evangélicos questionando essa fé e esse dogma.
Nós vamos encontrar obras produzidas na Europa e já introduzidas no Brasil, colocando em xeque a divindade de Cristo. E hoje, com movimentos sociais, com a TL, sabe o que é TL? Teologia da Libertação. Com a TMI, sabe o que é TMI? Com a Teologia da Missão Integral. A TL está muito forte e muito presente nos movimentos católicos. Católico, apostólico, romano, alguns segmentos da igreja católica. E a TMI está presente e forte em alguns segmentos protestantes. Igrejas batistas, igrejas presbiterianas, históricas, onde alguns líderes, por incrível que pareça, beberam das fontes envenenadas do liberalismo teológico e dizem assim: nascimento virginal de Cristo, concepção sobrenatural de Cristo, é mito. Jesus morreu, Jesus ter ressuscitado. Outro dia nós ouvimos um famoso pastor, não vou dizer o nome dele não, dizer isso com todas as letras: a vida de Cristo foi tão maravilhosa que quando ele morreu, os seus discípulos inventaram que ele tinha ressuscitado. Pelo amor de Deus, um indivíduo que usa o púlpito de uma igreja para proferir uma blasfêmia dessas, ainda se diz cristão? Qual é o Cristo que eu creio? Qual é o Cristo que eu defendo? É apenas aquele, eu digo apenas, eu estou tentando interpretar o pensamento alheio. É apenas o Cristo revolucionário? É apenas o Cristo subversivo? É apenas o Cristo guerrilheiro que pode ser comparado com Che Guevara? É isso? Não, o meu Cristo não é este. Permita-me dizer dessa forma, igreja. O nosso Cristo não é esse. O nosso Cristo é o Filho do Deus vivo. O nosso Cristo é o Deus Emanuel. O nosso Cristo é o Deus vivo e todo-poderoso que um dia pisou nesta terra, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à destra do Pai Todo-Poderoso e brevemente retornará para buscar a sua igreja. Esse é o nosso Cristo. É o Deus Emanuel. Amém? Qual o segundo título que está apresentado aqui no texto? Me permita deixá-lo por último. Mateus capítulo 1, versículo 1, nós vamos encontrar o livro da genealogia de Jesus Cristo. Cristo. Cristo não é nome de Jesus. Só essa observação, viu? O nome dele não é Cristo. O nome de Jesus é Jesus. O nome de Jesus é Jesus. Então, como bom judeu, como Jesus era conhecido lá em Belém, em Nazaré, em Cafarnaum, Jesus era conhecido como Jesus Bar José, porque era assim que se identificavam os filhos. Jesus, filho de José. O Bar significa filho. Por exemplo, quando eu digo assim, José, filho de André, se fosse na Palestina do século I, seria José Bar André. José, filho de André. Quando eu digo assim,
Jesus foi trocado por Barrabás, não é? Bar, filho. Abba, pai. Isso é tão forte, porque Barrabás, filho do pai. Jesus morreu no lugar do filho do pai. Quer dizer, Jesus morreu no lugar do pecador, do miserável, para dar vida ao miserável. Jesus morreu no meu lugar. Barrabás ali estava representando essa troca, essa substituição. Então, Jesus Cristo não é sobrenome. Jesus era conhecido, provavelmente, como era o costume da época, como Jesus Bar José, filho de José. Cristo foi um título e nós incorporamos esse título, Jesus Cristo. Porque Cristo significa ungido. Quando eu digo assim que ele é o Cristo, eu estou dizendo que ele é o Messias. Lembram daquele texto de Mateus capítulo 16, versículo 16 a 18, versículo 14 em diante, na realidade. Quando Jesus pergunta assim, quem dizem as pessoas ser o Filho do Homem? Lembram? Aí alguém diz assim, bom, tem uns que dizem que você é Jeremias, um dos profetas. Aí Jesus pergunta, e para vocês, quem eu sou? Aí Pedro responde, tu és o Cristo. Então, o Cristo era um adjetivo. Tu és o ungido, tu és o Messias, tu és aquele de quem falaram os profetas, tu és o Filho do Deus vivo. Quando eu digo então que ele é Cristo, eu estou falando que ele é ungido de Deus. Agora abra sua Bíblia comigo em Atos capítulo 10 e versículo 38. E veja que maravilha a palavra de Deus nos apresenta aí. Está com o microfone? Leia para a gente. Atos 10 e versículo 38. Observe. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo. Os irmãos se lembram o que foi que aconteceu quando Jesus foi batizado nas águas? O Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba. Como foi que Jesus foi concebido no ventre de Maria? Por obra e graça do Espírito Santo, Lucas 1:35. Aí você observa João capítulo 3 e versículo 34. Esse texto para mim é fantástico. Está falando de Cristo. O 33 diz assim, aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro, porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, e Deus não lhe dá o Espírito por medida. Está aqui. Cristo está testemunhando da sua missão. O enviado de Deus, ele fala as palavras de Deus, as palavras dele. Por quê? Porque Deus não dá para o enviado, para Cristo, o Espírito por medida. Ele tinha a plenitude do Espírito Santo desde o nascimento até a sua morte, até a sua ressurreição. Você vai encontrar Jesus se alegrando no Espírito Santo. Você vai encontrar Jesus sendo impelido pelo Espírito Santo. Mateus 4, versículo 1 diz isso. Ele foi conduzido pelo Espírito Santo para ser tentado no deserto. Você vai encontrar Jesus dizendo
que é pelo poder do Espírito Santo que ele expulsa os demônios. Mateus 12, 28. Você vai encontrar Jesus chegando para os discípulos após a ressurreição e soprando em cima dos discípulos. Não existia Covid nessa época, né? Então podia soprar. João 20, versículo 22. Soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Cristo é o ungido de Deus. Cristo é o Messias verdadeiro. Era em Cristo que todas as profecias do Antigo Testamento estavam agora sendo cumpridas. A plenitude do Espírito Santo na pessoa de Jesus Cristo. Deixa eu mostrar para vocês uma curiosidade. Aprender aqui uma coisinha do Antigo Testamento somado ao Novo. Abra a Bíblia comigo em Isaías capítulo 11. Está falando de Jesus Cristo, é profecia para Jesus Cristo, diretamente. Agora veja a plenitude do Espírito Santo aqui. Observe. Isaías capítulo 11, versículo 1. Brotará um rebento do tronco de Jessé. Jessé é o pai de Davi. Jesus era o filho de Davi. Então, da linhagem de Davi. Das suas raízes um renovo frutificará. Aconteceu. Agora veja o versículo 2. Repousará sobre ele. Está aqui projetado? Me ajudem a contar. Igreja, me ajude a contar. Repousará sobre ele o espírito do certo? O espírito de 2 e de entendimento 3. O espírito de 4. Espírito de conselho 4 e de fortaleza 5. O espírito de conhecimento 6. E o espírito de temor do Senhor 7. Preste atenção. Você contou 7? Preste atenção. O Espírito do Senhor, sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, conhecimento e temor do Senhor. Isso se cumpriu na pessoa de Jesus Cristo. Preste atenção. Agora abra a Bíblia comigo em Apocalipse capítulo 4. Versículo 5. Isaías 11:2 nos mostra, e Apocalipse 4, versículo 5 nos diz: do trono saem relâmpagos, vozes e trovões. Diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são... Só existe um Espírito Santo. Não existem 7. Quando a Bíblia fala de 7 Espíritos de Deus, está falando dessa plenitude do Espírito Santo que habitou em Jesus Cristo. Então, Cristo era ungido pelo Espírito Santo, pelo poder de Deus, desde a sua concepção. É difícil falar isso aqui na frente de uma médica, mas aquela gravidez não teve qualquer participação de gameta masculino. A senhora sabe disso melhor do que eu. Como é que uma mulher vai conseguir gerar uma criança? Não existe tecnologia assistida, nem hoje, nem nunca, que seja capaz disso. Mas o anjo Gabriel disse para Maria: a virtude do Altíssimo te cobrirá, o Espírito Santo repousará sobre ti. Por isso, essa criança que vai ser gerada no teu útero será chamado Santo, Filho de Deus, e Deus lhe dará o trono de Davi, o seu pai, e ele reinará perpetuamente. É obra do Espírito Santo.
E essa obra do Espírito Santo permanece conosco. Amém? Eu sou cristão. Você sabe que Cristo e cristão significa a mesma coisa? Se Cristo significa ungido, cristão é apenas o plural, irmãos. Nós somos os ungidos pelo Espírito Santo. Então, quando eu digo solos Cristos, um dos emblemas, um dos lemas da reforma protestante é esse. Se ele é Cristo, se ele é ungido de Deus, ele nos enviou o seu Espírito para ungir a toda a igreja. Amém? Caminhando para a finalização. Qual é o terceiro nome que nós temos aqui em Mateus capítulo 1? Versículo 21. Esse é o mais famoso. O seu nome será Jesus. Por quê? Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O nome Jesus significa Salvador. E você vai ser salvo dos seus pecados. Igreja, permitam-me uma observação. Ele é Salvador, não porque vai nos salvar da miséria. Eu vou fazer novamente essa observação com relação à teologia da libertação e com relação à teologia da missão integral. Porque esses teólogos estão reinterpretando a missão de Cristo. Tem até um hino muito bonito que nós cantamos, que me parece tem uma pegadinha nele. Eu não lembro o autor, mas agora me vem à mente um pedaço da letra, você sabe, o hino todinho de cor e salteado, garanto, que diz mais ou menos assim: veio ao mundo para ser mártir da paz. A sua vida foi um exemplo de amor. O hino é bonito, nós cantamos, mas Jesus não veio ao mundo para isso. Jesus não veio ao mundo para ser um mártir. Mártir é aquele que não cumpre a sua missão, aquele que morre antes de cumprir a sua missão. Jesus Cristo veio ao mundo para morrer. Ele foi predestinado por Deus para morrer. Se nós pudéssemos interpretar Isaías capítulo 6 aplicando a Cristo, é como se o Pai olhasse assim e dissesse: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Jesus diz assim: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu vou lá, eu vou morrer por todos. Eu vou morrer por Diocênio, eu vou morrer por Hugo, eu vou morrer por Adjane, por Jorge, por Marine, eu vou morrer por todos. Todos os que o Pai me deu. Ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer. Ele disse isso. Todos os que o Pai me deu, por esses eu entrego a minha vida. Então Cristo veio ao mundo, na realidade, para nos salvar dos nossos pecados. Quando eu digo solos Cristos, eu estou enfatizando que fora de Jesus Cristo não há salvação. E com muito respeito, mas com muito respeito mesmo, não vou resolver o problema da minha vida com Maria. Não vou resolver o problema da minha vida com Buda. Não vou resolver o problema da minha vida com os orixás. Dentro da Umbanda, dentro do Candomblé, Jesus é mais um. Somente mais um. Dentro do kardecismo, Jesus é apenas um espírito evoluído, mais um. Dentro do Islão, ele é apenas mais um. Um profeta, nada mais do que isso. Dentro da cabeça de alguns filósofos, Jesus é apenas mais um. Jesus é comparado com Sócrates. Outro dia eu estava lendo um livro
eu esqueço agora o autor, mas um livro super interessante, de um debate simulado entre Jesus e Sócrates. Jesus é apenas mais um. Para as religiões, para a filosofia, para o mundo acadêmico, Jesus é apenas mais um. Mas na realidade, o que esse povo não entende é que Jesus é único, exclusivo. Dele nós dependemos. E vai chegar o dia que Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 11 vai se cumprir integralmente. Todo joelho se dobrará diante de Jesus Cristo. Muhammad, Maomé, Siddhartha Gautama, o Buda, Allan Kardec, Joseph Smith, todos os religiosos, todos os criadores de religião, todos os ateus, Sartre, Marx, Engels, Darwin, todos terão que se dobrar diante do Filho de Deus e declarar que só Ele é o Senhor. Esse dia está se aproximando. E eu lhe convido, para você que nos escuta, eu lhe convido, entregue sua vida para Jesus Cristo, porque só Ele é o Salvador das nossas almas. Que Deus nos abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém.